Aê! Eu já entrei. Boa noite. O pessoal tá Tudo bem, Pri? entrando, amiga. Tudo bem, Jaque? Tudo jóia. Estamos aqui mais uma vez. Semana passada, essa semana. Daqui a pouco o pessoal vai Olha, começar. Ó, minha irmã eu entrou. acho que dá para colocar mais um participante na live, porque eu vi uma live essa semana e eu vi que dá para colocar mais, tipo, 3 pessoas fazer a live. E eu queria tanto que uma pessoa participasse. O pessoal vai falar assim: não, por favor, de novo essa mulher, não. Mas eu tô bem me Deixa eu acostumando, até tá? convidar para ver se a pessoa vai querer. Bem-vinda, Dulce. Bem-vinda, Liz, minha irmã. Bem-vindo, pessoal que tá entrando aí. É legal, né? Quando a gente convida as pessoas aceitam o convite e estão aí participando. Oi, tia? Oi, tia! Ah, minha sobrinha! Ela tá usando o celular da minha irmã. A Tati Barbieri. Isso é uma miragem. Tati, da minha época de graduação. Fomos amigas de faculdade. Olha. E aí, pessoal? Eu achei que fosse estar uma Pessoal, musiquinha de aproveitando entrada hoje. também, pedir para vocês clicarem aqui no aviãozinho que tem aqui do lado, convidar o pessoal para estar assistindo a live da doutora Jaqueline, né, sobre equinos hoje. Apertar os coraçõezinhos para o Instagram entregar mais a nossa live para o pessoal vinha assistir. Pode entrar todo mundo. E aí, Jaque? Eu sei que é a sua segunda live, mas muitos que estão aqui ainda não te conhecem, tá? Então, se apresente novamente. Sim, é um prazer falar sobre a medicina veterinária, sobre a ozonoterapia. E para você que esteve na última live, me desculpe, mas eu vou ter que me apresentar novamente. Então, eu sou a Jaqueline, sou médica veterinária, fiz residência em clínica médica de equinos. Eu finalizei minha residência no início do ano de 2014. E aí, logo que eu finalizei a residência, eu já comecei a trabalhar com cavalos de esporte, principalmente cavalo de hipismo, né, de salto e manga larga machador para pista, para exposição. E aí essa história, ela começou, na verdade, na graduação mesmo, né, a paixão aí pelos equinos, na verdade equídeos, porque na residência a gente lida, na verdade nós atendíamos tanto cavalos como asinos, muares, e na graduação eu fui caminhando toda essa minha escolha, o meu segmento, para que eu tivesse ainda mais contato com a espécie. Então isso foi fundamental para a minha vida depois profissional. E aí, se tiver aqui colega que está na graduação ainda, faça estágio. Então, realmente se entregue de corpo e alma. Mariana, Mari Paim, se entregue de corpo e alma aí, porque vale a pena. E é sempre esse, assim, quando me pedem algum tipo de conselho, é isso que eu falo, sabe? Existem algumas, eu não vou dizer nem perdas, mas existem algumas renúncias que você tem que fazer. Então, às vezes, você não vai passar todo o Natal com a sua família, todo feriado de Ano Novo com a sua família, férias, não. Você vai ter que fazer renúncia, assim como eu fiz algumas. Então, na época da graduação, eu comecei a fazer estágios em hospital 24 horas de equinos, que é uma loucura. Para quem aqui é da área sabe como que é. É cavalo chegando com cólica, abdômen agudo, né? De emergência, na madrugada. E a gente praticamente não dorme, a gente fica ali o tempo todo na lida. Então, eu fiz alguns estágios em alguns hospitais do interior de São Paulo. Aí, na época da finalização da graduação, eu fiz o estágio na Cavalaria dos Dragões da Independência, lá em Brasília. Nossa, naquela época eu me esbaldei, porque o efetivo de cavalo ali na época eram mais de 400 cavalos.
Então, tinha sempre provas de polo, tinha volteio. Então, vira e mexe, chegava cavalo machucado, com úlcera de córnea, com ferida aberta. E eu dormia lá, né? Tinha um alojamento para estagiário. Então, eu praticamente fiquei no internato. E aí eu aprendi muita coisa e falei, é isso que eu quero. Então, é isso que eu vou fazer de tudo, assim, para me especializar. E aí vi que era a minha paixão. E eu recomendo também a residência. Por quê? É uma parte prática, só que você tem a orientação de professores que estão ali contigo, caminhando na conduta clínica, te supervisionando, e aí você pode fazer discussões. Então, quando eu saí da residência, eu me senti muito preparada para o mercado, muito. Eu já não vi a hora. Quando eu estava assim, nos últimos meses da finalização da residência, eu falei, nossa, eu quero ir para o campo, eu quero, gente, eu quero ver como é que é a vida real fora da residência, fora do hospital veterinário. Então, é mais ou menos por aí a minha história. E Jaque, fala pra gente como que a entrada do mundo feminino na área de equinos, né? Porque é algo que, assim, eu vejo que tem um pouco de preconceito por parte de algumas pessoas, né? Que para aceitar uma mulher chegar lá e dar ordem, já vi isso. E em questão também de ser animais mais brutos, né? E o pessoal acha assim, a mulher é muito delicada, não vai saber lidar com cavalo. Como que foi isso? Essa história que a gente ouve muito falar, né? Ah, não, mulher é muito delicadinha, não vai dar conta. Então, a história é a seguinte, assim, todos falam que o mundo dos equinos assim, é um mundo muito fechado, muito masculino, mas as mulheres estão tomando conta, gente, não é só do segmento de equinos, não, é dos grandes em geral. Então, no início, eu acho que talvez tenha sido facilitado porque eu entrei num meio, assim, no esporte, né, principalmente no cavalo de salto, a convite de uma colega que já trabalhava nesse meio. Então, eu estava terminando a residência e aí ela trabalhava numa equipe veterinária, de assistência veterinária, né, essa equipe, ela fazia assistência nas hípicas, em centros de treinamento, nas fazendas de criação. E aí ela falou assim, olha, você não quer fazer uma reunião com a gente? Era ela e mais 2 veterinários na época. A gente precisa ampliar a nossa equipe, e aí você está saindo da residência agora. Então, assim, para mim, talvez tenha sido um pouco mais fácil. Mas eu entendo que realmente existem muitas barreiras. E uma delas, principalmente, foi o que você falou, que é a questão de você saber impor para, principalmente, o tratador, que é quem cuida do cavalo. Então, principalmente nas hípicas, existem aí um tratador que fica responsável pelo galpão, onde ficam ali vários animais. Então, tem galpão aí que tem 8, 10, 12 baias e às vezes são 2 tratadores que cuidam dos animais. E tem tratador que, por você ser mulher, ele não admite que você dê ordens, que você fale. Então, você tem que saber se posicionar muito e ser firme. E, por outro lado, existe também uma coisa que talvez não nos favoreça no sentido de, quando você acostuma a falar de uma forma muito firme, o tempo todo tendo que mostrar que você quer aquilo que você está falando, acaba que você veste essa camisa e aí fica difícil de você dissociar quem que é a Jaqueline profissional que trabalha com os equinos e quem é a Jaqueline pessoa, essência, identidade, entende? Então, eu fui me tornando uma pessoa assim, eu acredito, né? As pessoas também falavam isso, que eu comecei a ficar um pouco mais ranzinza, mais séria demais, um pouco até rabugenta. Porque eu tinha que estar o tempo todo ali, firme, falando com o tratador, e aí falando com o proprietário. Então, a gente parecia um camaleão. Isso na residência eu aprendi de forma muito prática mesmo. O óbvio, ele não é óbvio. Então, você precisa atingir a linguagem daquela pessoa, seja o proprietário, seja o tratador. Você tem que falar de forma clara, de forma firme, porque você precisa da ajuda daquele tratador para que o seu resultado seja positivo no final. E a mesma coisa eu digo, porque eu também fui RT, responsável técnica de uma fazenda de criação. E aí lá tinha um peão responsável, né? Ele que montava os animais, treinava. E aí acontece, às vezes, aquele embate, assim, tipo, quem é ela que tá chegando agora com essa carinha aí, sendo que eu já tô aqui há muitos anos, eu já sou praticamente um enfermeiro veterinário aqui. Então, você tem que saber realmente lidar.
E eu acredito que a residência me ensinou muito isso, porque nós, residentes, a gente que tinha que estar lidando ali o tempo todo com os tratadores, vendo a qualidade da cama, da serragem que eles colocavam para os animais, vendo se retirou urina, se retirou fezes, se escovou animal, se limpou ranilha, a gente tinha que ver tudo isso. Então, quando eu saí da residência e fui para a parte prática mesmo, para a vida real, eu já sabia fazer essas cobranças, mas de forma educada. Porque também, se você vem de forma autoritária, você não ganha nada nem com o tratador e com ninguém, né? Porque aquela história lá que eu falei lá atrás, com os gatinhos, que a gentileza gera gentileza. Então, eu acredito, assim, que a minha entrada, ela foi um pouco mais, não foi tão turbulenta. Foi acessível, entende? Foi acessível por causa dessa amiga que, inclusive, um beijo aí para Priscila Fantini, que foi ela que fez esse convite. E as coisas foram caminhando, né? Então, a partir do momento em que você acessa esse mundo dos equinos, as portas elas vão se abrindo. Então, às vezes, tem proprietário que tem cavalo que está hospedado numa fazenda, num centro de treinamento, e aí você vai lá cuidar só daquele cavalo. Quando as pessoas veem o resultado e veem como você trata aquele animal, fala, olha, você pode também fazer assistência mensal aqui do meu animal e tudo. Então, uma coisa vai levando a outra, sabe? Entendi. E como tem sido a parte de ozônio, né? Você introduziu o ozônio agora nessa realidade. Que é Sim, outro lado que também ainda diz preconceito, né? Apesar que em equinos não, né? Em equinos o pessoal usa mais do que em pequenos, né? Em pequenos está introduzindo agora. Equinos parece que já tem um tempo maior. Então, o pessoal é mais aberto, até porque visualiza o efeito muito rápido em equino. O animal sim, tá dando muito um rápido. faz um ozônio, minutos depois já não tem mais nada. Sabe o que eu vejo bastante? Eu vejo que os veterinários de equinos, eles difundem mais. Eu não sei se é a minha impressão, mas assim, os que eu acompanho, pelo menos, eles fazem muito relato, fazem muito trabalho, e aí o que faz, o que deu certo nos equinos, vão lá e postam nas redes sociais. Então, isso é bem bacana. E talvez também porque na lida ali, né, o animal está contido, está dentro do tronco, e o acesso é fácil, é mais fácil de você até chegar no animal, porque existe uma forma de contenção, vamos dizer, mais segura. Quando você vai fazer, se a gente comparar isso com os pequenos animais, até mesmo animais que estejam internados em clínicas ou estejam em domicílio, às vezes o tutor ele não sabe segurar o animal, não sabe conter, fica com pena. Se você mostra uma agulha, já fala, nossa, mas você vai dar agulhada no animal? E aí fica difícil. O que é para ser simples e rápido fica difícil. E com os equinos, não. E como que tem sido o emprego da ozônio, assim, na medicina veterinária, na parte de equino, ela já é mais antiga. Ela já vem sendo usada aí principalmente na ozonização de soro para uso endovenoso, aplicação endovenosa para animais pós-operados, de abdômen agudo, por exemplo. Então, tem algumas enfermidades que a gente pode usar, eu vou até comentar sobre algumas e sobre as vias de aplicação. Mas o importante, quando a gente fala de ozonoterapia, tem pessoas aqui que estão entrando talvez pela primeira vez na nossa live, a gente está falando de uma técnica que tem baixo custo e uma eficiência, assim, incrível. E por que usar ozonoterapia? Principalmente nos equinos. A gente entende aí que a equidicultura, ela não é só um mimo hoje, a gente não trata de, é um animal pet. É realmente um bem-estar que promove um ganho mundial até, porque a gente fala de um agronegócio. A equidicultura, ela movimenta aí por volta de 16 bilhões de reais por ano no Brasil. Então, a gente está falando de animais que são exportados, de produtos de animais que estão exportados. E aí, com o aumento dos eventos equestres, não nessa época que a gente está vivendo, né? A gente sabe que diminuiu muito, e ainda tem o caso de herpes vírus, que está crescente aí nos equinos, mas, via de regra, o esporte equestre, ele promove realmente muitos encontros e muitos trabalhos. E aí, quando a gente fala de aumento dos animais, da equidicultura, aumento das competições, a gente fala de animais confinados.
E quando a gente fala animais confinados, vão ser confinados em baias, confinados em transportes, se viajando de estado para estado para poder participar de competições, né? Então, a gente tem algumas modalidades aqui no Brasil, como prova de tambor, corrida, prova de salto, freio de ouro, vaquejada, são muitas provas, enduro. E aí a gente entende que esse animal atleta, ele está o tempo todo estressado. E o estresse, ele causa aí um déficit, né? Porque tem aumento do cortisol. E quando a gente fala aumento do cortisol, a gente entende que por mais que o animal esteja condicionado, ele vai ter uns efeitos deletérios causados pelo estresse. Porque é muito tempo em pé, é muito tempo viajando, é muito tempo em desconforto, se equilibrando. Eu não sei se as pessoas aqui já viram, ou até mesmo você, Pri, quando o animal ele vai participar de uma competição, ele entra no transporte e aí ele tem que ficar o tempo todo se equilibrando. Então, se faz curva, tem que se equilibrar. Então, é força exercida, é desconfortável realmente para o animal. Quando a gente pensa no equino, a gente pensa que é um animal que foi feito para passeio contínuo, um animal para viver em liberdade. E aí, como que a gente fala, mas será que esse animal realmente está estressado? Se alguém aí já deu uma volta, ou já visitou centros de treinamento, hípicas, jockeys, percebe que os animais eles têm os comportamentos alterados, que são aí os distúrbios comportamentais chamados de estereotipias. E aí a gente pode usar o ozônio, por exemplo, também nessa disfunção, que como o espaço às vezes é pequeno, o animal ele começa a adquirir manias. Então, às vezes, brinca com a água o tempo todo, caminha dentro da baia quilômetros em forma de círculo, pode ingerir o ar, né? E fazer o desgaste dos incisivos, que é a aerofagia, levando a quadros de cólica. E aí, quando a gente pensa no cavalo atleta, a gente pensa assim, por que não utilizar uma terapia que pode aumentar e imunomodular esse sistema imunológico para poder ele se adaptar nesse meio onde ele está inserido? Não vai mudar. A tendência é realmente aumentar. Quando a gente fala de cavalo atleta, a gente lembra também de atletas humanos, como grandes atletas aí que todo mundo conhece a nível mundial, como Cristiano Ronaldo, Messi, que são atletas que já declararam o uso da ozonioterapia. Eles fazem uso dessa técnica. Por quê? Porque ela, como ela leva um aporte sanguíneo maior, mais oxigênio, melhora o metabolismo, eles têm um tempo de recuperação menor se comparado a terapias tradicionais. Então, é menos tempo de banco, é menos tempo menos partidas jogadas. E aí, se a gente pensa que a gente pode fazer um protocolo profilático para o cavalo atleta, a gente também pode pensar que a gente pode usar pós-prova, por exemplo, quando teve aqueles efeitos deletérios, né, de toda a competição. E aí, quando eu uso o ozônio, eu posso diminuir os efeitos deletérios causados pelo ácido lático. E são muitas coisas assim, positivas que a gente tem visto. Aí, às vezes, a pessoa pode falar assim, mas e se eu quiser só fazer esse gás aí, esse ozônio, na véspera da competição? A gente tem doses diferentes, né? A ozonioterapia, a gente trabalha assim. Ela é uma mistura de ozônio com oxigênio medicinal, e esse produto final, que é o O3, ele é um gás oxidativo. A gente vai causar um estresse oxidativo ali, mas ele é controlado e transitório. Dessa forma, a gente estimula o sistema antioxidante daquele paciente, daquele indivíduo que está recebendo essa terapia. É importante só falar sobre isso, né, que às vezes tem gente que não ouviu falar ainda, mas você consegue controlar e aí você estimula enzimas importantíssimas, enzimas antioxidantes, né? A gente tem a superoxidismutase, a catalase, a glutationa peroxidase, que são enzimas importantes aí na questão do controle, da regulação, para que o corpo ele esteja em equilíbrio. Eu posso ir falando, Pri? Pode, continua que tá legal. Eu não quero atrapalhar o seu raciocínio, continua. Não, você pode me interromper, porque é engraçado que nas minhas lives, né, essa é a segunda, eu vou falando. E aí, quando eu penso, eu falo, gente, mas eu tenho que esperar a dona da live fazer as perguntas. Imagina, a live é sua. Então tá, então eu já vou passar para os próximos passos, que seriam o quê? Quando a gente fala de ozônio, a gente também fala de vias de aplicação.
Então, a gente pode dividir as vias de aplicação em duas. Então, eu vou te interromper um pouquinho antes de você começar as Pode vias de interromper. aplicação. É que você começou o seu raciocínio falando assim, que o pessoal pergunta, mas por que eu não posso, então, fazer próximo da prova, né? E aí você falou da oxidação e do processo antioxidante do ozônio, mas aí não explicou por que não pode fazer próximo da prova. Ótimo. Porque você causou uma estimulação ali para o animal, né? Então, assim, o corpo ele não vai responder com uma aplicação apenas. Ele precisa de um estímulo contínuo. Então, pelo menos uma vez por semana. Sabe-se aí que o tempo, a vida útil do ozônio, depois que você retira ele do gerador de ozônio, é até de 40 minutos, mas um efeito aí, se você estiver usando uma via por autoimunoterapia menor, por exemplo, ela faz o papel da imunomodulação com o aumento das células de defesa, só que aí ela vai decaindo quando vai chegando perto de uma semana, assim, dos 7 dias. Aí a gente faz essa estimulação, se eu for fazer um protocolo profilático para animal que é de competição, eu tenho que fazer pelo menos de 1 a 2 meses, para que esse corpo já esteja recebendo esse aporte de oxigênio, esse potencial, né, esse potencializador do que ele já tem de bom. Por quê? O tempo de recuperação dele, principalmente nos treinos, vai ser muito, muito menor. Ele não vai ter aqueles efeitos de dor, porque quando está perto de uma competição, o animal normalmente ele vai treinando, quando chega bem pertinho aí, o treino ele vai ficando um pouco mais leve. Mas existe um conforto por causa dessa terapia, da ozonioterapia, nesse sentido, entendeu? Por isso que às vezes a pessoa chega e fala, não, é só uma aplicação, não vai ter um resultado interessante. Então, via de regra, gente, às vezes a pessoa fala, já que o ozônio é tão milagroso, só uma aplicação já resolve tudo. Não, não é assim. Existe, é que nem a gente pode comparar com medicamentos também. Você toma um dia de antibiótico e fica bem da sua infecção? Não. Existe um tempo da antibioterapia fazer efeito. Você começa a ver esses benefícios a partir de 72 horas. Então, com ozônio, a partir da primeira sessão, você começa a ver alguns resultados. Mas a partir do momento em que você vai fazendo essa terapia, 1, 2, depende do que o animal está apresentando para você. Eu estou falando aqui como profilaxia, mas existe a instituição da ozonioterapia como tratamento na clínica médica equina. Respondi? E assim... Ficou um pouquinho travadinho. Porque esses animais que estão indo para a prova é o que você falou, né? São animais que eles já vieram com o estresse do transporte para aquela prova. Então, uma aplicação realmente não vai fazer o efeito naquele animal. Ele tem que... E só uma pergunta, Jaque, antes disso. Quanto tempo que o animal tem para descanso antes de uma prova? Depende. Normalmente, depende da modalidade que a gente está falando. Eu posso falar aqui um pouco de salto, né? Que eu acho que é a modalidade assim que eu tive mais contato. Mas, normalmente, você não desgasta o animal em sentido de saltar mesmo nos treinos na véspera da prova. Mas um trabalhinho é sempre bem-vindo, ele é instituído. Isso aí faz parte da vida do animal, que é de esporte que está estabulado, né? Assim, que está em confinamento numa hípica, ele está ali para isso. Então, é um exercício que, teoricamente, é tranquilo, que é um exercício de aquecimento. Começa aí no passo, trote, vai no galope. E aí, dá umas voltas na pista, um exercício aí controlado de poucos minutos. E na véspera da prova, normalmente não se salta, entendeu? Se salta aí uns 2 dias, 3 dias antes, para que o animal tenha esse descanso. Até mesmo porque existe uma sobrecarga muito grande que o animal faz, principalmente no salto. Quando ele faz o salto, ele coloca muito peso, principalmente no aparato suspensório do boleto e nos cascos. Por isso que existem algumas síndromes, a síndrome do navicular. Eu nem sei se a Juliana Zambelli entrou aqui, porque ela gosta muito da síndrome do navicular nos equinos. E são afecções que realmente elas acontecem na clínica cotidiana de animal de esporte, dependendo de qual modalidade o animal segue.
E aí você tem esse cuidado, entende? Então, assim, ele não vai ficar parado, ele não pode ficar parado também antes da competição, da prova. Mas é um exercício mais tranquilo, como se fosse um exercício mais de aquecimento mesmo. Porque o animal, ele está acostumado a treinar todos os dias, entende? Ele tem uma energia para ser gasta. Ele tem uma alimentação também que é calculada para o requerimento dele diário de energia, entende? Tá? Então, assim, os animais que já estão no local, que né, já moram ali no local da prova, têm super vantagem em relação aos animais que vão se deslocar a grandes distâncias. E aí a pessoa que tem um cavalo que vai se deslocar, ele já tem que se programar para que ele chegue com bastante antecedência para ter esse período de descanso para ir aí para a prova. Isso. Normalmente, Pri, quando as pessoas que eu digo, os tratadores, os transportadores, eles fazem esse transporte de animal, normalmente uma prova de salto ela acontece um final de semana inteiro, numa sexta de tarde, à noite, depois sábado durante o dia e domingo pela manhã até o início da tarde. Os animais chegam de outras cidades. Você está esperando o Tobias? Ele quer participar da live. Agora a live ficou completa. Agora ficou completa essa live. E aí, quando esses animais chegam de outros estados e outras cidades, tem o tempo de descanso por causa do transporte. Exatamente. Então, eles são desembarcados, ficam ali, descansam para poder estar bem para o outro dia. Porque além do estresse da prova que vai haver, teve esse estresse anterior que foi o do transporte. Agora, quando você fala, os animais que estão ali já morando no local onde vai ser a prova, normalmente eles não vão estar tão estressados quanto esses outros animais que estão chegando de outros estados ou outras cidades. Não dá para comparar realmente o nível de estresse entre dessas duas classes que a gente está falando, mas o animal que fica ali naquele local, ele fica estressado também, porque muda a logística. Então tem, às vezes, galpão que tem baia vazia, por animal que às vezes saiu, realmente se aposentou, e essas baias são colocados novos animais ali dentro para poder ficar durante a prova. E aí muda som, muda a presença de outro animal, muda o tratador daquele animal. Tudo isso, para um animal que já está acostumado no ambiente, estressa. E estressa bastante, entendeu? E aí quando a gente fala de viagem, de transporte, a gente está falando de estresse também, é muito comum acontecer quadros de... O animal estava bem, aí embarcou, quando desembarcou no outro dia, ele já apresenta, assim, um desconforto, parece um desconforto abdominal, uma febre intermitente, as fezes começam a ficar mais ressecadas, começa a defecar menos. Quando a gente vai ver, é um quadro inicial se instalando ali de babesiose, hemoparasitose. Que a gente sabe aí, né, que a hemoparasitose, principalmente a babésia, ela é uma bactéria oportunista, então ela está tranquila ali, mas se o animal sofreu um quadro de estresse, cortisol vai lá em cima, ele está imunodeprimido, ela começa com a sintomatologia, então tem quadro de anemia, tem quadro aí de febre intermitente, aí o animal às vezes ele passa por todo aquele estresse, chega na hora da prova ele não participa. Não. Você acredita? Quantas vezes eu já falei, olha, não vai dar para esse animal saltar. E o ozônio pode auxiliar nisso aí? Pode auxiliar. Eu volto a falar, principalmente como profilaxia, porque esse animal ele vai estar mais bem preparado, mas ele também pode auxiliar para a recuperação da doença, em caso de hemoparasitose. Porque se é um quadro inicial, eu não vou ter ali um quadro anêmico já instalado de forma grave. Então, eu consigo auxiliar, consigo fazer também. Quais são as vias que eu posso fazer, né? Já, só para dar uma pinceladinha aqui sobre via. A gente pode fazer uma via que é muito utilizada em equinos, é a via intrarretal, insuflação retal. Que é uma via ali que tem a absorção muito rápida, então ela consegue fazer os efeitos antioxidativos muito bacana e de forma muito rápida, por causa dessa absorção. E aí, pensando nesse quadro, se o animal está desidratado, eu posso fazer o cálculo do requerimento dele. Vamos supor, você calculou a desidratação e aí você vai ter que instituir naquele animal, eu estou dando um exemplo, gente, de 20 litros de soro naquele momento.
não é um quadro de desidratação tão alto. Aí você pode instituir o soro ozonizado, fazer uma distribuição nessa parcela dessa fluidoterapia que você vai fazer com soro ozonizado. Não é fazer todo ele ozonizado, mas pelo menos alguns litros de ozonização. Isso faz o animal ter uma resposta mais rápida do equilíbrio dele, da homeostasia. Certo. Aí faz o sem ozônio e depois faz com o ozônio. Aí você pode fazer isso. Você pode fazer com ozônio, você faz sem ozônio. Você pode fazer intercalado, né? Só lembrando aí que tem um tempo da gente fazer essa ozonização, que é deixar borbulhando ali. Se for em um frasquinho de 250 ml, a gente deixa 7 minutinhos ligado direto. E se for de 500 ml, a gente deixa 10 minutos ozonizando aquele soro numa concentração bem alta. Então, pode ser a mais alta até que o seu equipamento tiver. Certo? E aí, quando a gente fala de aplicação, né, de enfermidade, aplicações, temos as vias de aplicações. Temos as vias tópicas e as vias sistêmicas. A tópica tem subcutâneo. E aí, gente, eu vou tornar um pouquinho mais prático essa nossa conversa, porque às vezes a gente fica dando muito exemplo e as pessoas não conseguem palpar, falar, mas que tipo de agulha que eu posso usar? Porque quando a pessoa pensa, é cavalo, as veias são calibrosas, então eu vou colocar um calibre aí daquelas agulhas de 40-12 de transfusão de sangue em humanos. Não é assim. Então, as vias tópicas são a via subcutânea. Você pode fazer perilesional ao redor de uma ferida. Você pode fazer através do cupping. Eu até trouxe aqui o cupzinho. Você coloca numa feridinha, se for ponta de orelha, se for numa ferida. Você pode até fazer uma pressão negativa que esse cup fica. É como se fosse uma ventosa. Vocês conseguem ver direitinho aí? Tô até fazendo a propaganda aqui. Dá pra ver. Olha, a pessoa Vilfredo, tô fazendo propaganda, hein? E quando eu falo de via subcutânea e via perilesional, eu posso usar seringas bem fininhas, gente. Não preciso ir com seringas, não, agulhas grossas, calibrosas, não. Então eu gosto muito. Quando é uma ferida que está ali na região de esternelha, na região mais alta do cavalo, eu vou com uma agulhinha bem fininha mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. É priminha da insulina, tá vendo? 30G ela. E aí, se é um animal mais gordinho, e eu posso também fazer a ozonioterapia em acupontos, né, nos pontos de acupuntura, eu uso a 257, que é a cinzinha. Dá pra ver? Sim. Tá dando, né? Beleza, a gente tá falando aqui de parte alta, lugar tranquilo para você chegar no animal. Mas e quando você tem que fazer a aplicação do gás na articulação, por exemplo, do boleto, articulação em metacarpofalangiana, né? Falando da parte dos membros anteriores. Eu gosto muito. O melhor amigo do veterinário, depois de Deus, é o scalp. É sério, eu gosto bastante. Então, olha que legal. Você vai lá, você quer fazer, por exemplo, o animal está com uma desmite. Pensa aqui comigo que o meu dedo, ele é o ligamento. Aí eu quero fazer bem periligamento aqui, ó, a infusão de ozônio. E aí, o animal, às vezes, ele não é muito colaborativo. Ele está dentro do tronco, às vezes teve necessidade de usar cachimbo, que é aquele de apertar o beicinho do bicho. Às vezes é realmente necessário. Então, olha que agulhinha fininha também, tá vendo? Eu vou lá, eu não posso ficar dando bobeira no cavalo, dando coice e ficar colocando agulha e tirando, colocando agulha e tirando, porque o animal já tá com estresse, porque ele tá com dor, e aí você causa mais estímulo doloroso, então não é legal. Aí você introduziu ali, onde você quer, na região do boleto, na região de membros. Olha a distância que você tem para trabalhar, que legal. Então, introduziu. O cavalo vai ficar, às vezes, porque sentiu uma picadinha de um mosquitinho, né, como se fosse, vai ficar levantando e batendo o membro, e aí vai ficar seguro, não vai sair o scalp. E você faz você acopla a seringa aqui, faz a introdução do gás, tira de longe, assim, ó, você pega aqui, ó, você tira de longe. Então, gente, aqui, ó, esse aqui é o Scalp 27, é o cinza, tá? Porque muitas pessoas falam, mas eu quero saber da parte prática também, porque a gente fica sem entender como é que é. Então, mais ou menos algumas coisas práticas são essas.
E aí, quando a gente fala de via tópica, a gente falou de cupping, via subcutânea, perilesional, tem a bagging, que é o saquinho plástico, principalmente para feridas. Ferida em cavalo é uma afecção assim, muito comum, que acontece com muita frequência, principalmente ferida de membros, que o cavalo ele tem uma particularidade aí de um menor aporte sanguíneo, né, e vascular ali nos membros. Então, quando tem uma ferida instalada, realmente é difícil a cicatrização, e principalmente, você está tratando aquela ferida ali com um tratamento convencional e não cicatriza, antes de você pensar em ozônio, como você tem que avaliar o animal, pensa também em fazer uma coleta de amostra para histopatológico. Porque às vezes a pessoa está lá, estou fazendo ozônio, mas não está dando certo, não tive resposta, está cicatrizando assim, mas muito lentamente. E aí quando vai ver, porque como a gente está sempre batendo nessa tecla, né, Pri, nessas lives que a gente tem feito, a Pamela também falou disso, a gente tem que associar o ozônio. A gente não vai simplesmente instituir o ozônio como única terapia, única técnica de tratamento. Não, a gente associa. Então, se é uma doença causada por um fungo igual a pitiose, que dá uma ferida bem exuberante, com tecido de granulação, você vai instituir o tratamento de eleição e vai fazer ozonioterapia para potencializar e acelerar essa cicatrização e o estado geral do animal. Vocês estão me entendendo? E aí, quando a gente passa para ainda na via tópica, eu posso usar o soro fisiológico ozonizado para poder lavar a ferida, se eu quiser lavar com soro. E posso também fazer a ozonização da água. Se eu tiver aí condições de fazer a ozonização da água bidestilada, o destilado é melhor ainda. Quanto mais pura a água, é melhor. Mas em fazenda, em hípica, é muito difícil encontrar uma água destilada, gente. Então é água torneiral mesmo, você vai lá e faz a ozonização daquela água e tá tudo certo. E aí você faz a limpeza daquela ferida primeiro com essa água. Tópico ou para injeção? Tópico. Esse é o uso tópico que eu tô falando dessa água, né? O que você pode fazer com essa água também, ozonizada, você pode lavar a cavidade oral do cavalo, se ele tiver muitas úlceras. Porque é muito comum na clínica de equinos as pontas dentárias. Então, assim, com uma certa frequência, tem que fazer o procedimento odontológico, né, odontoplastia, para poder retirar essas pontas, e ela causa muita úlcera na parede da gengiva. Então, você pode fazer a lavagem com essa água ozonizada, e aí depois você pode até passar uma solução de soro diluído com o óleo de girassol ozonizado, para que essas úlceras se cicatrizem com maior rapidez. Porque é algo que incomoda muito o animal, ele para de comer, emagrece rápido, pode causar cólica também. Eu tinha uma amiga na faculdade que ela falava assim, em cavalo tem duas coisas, tudo que acontece com ele ou vira laminite ou vira cólica. É bem por aí, porque a laminite é muito comum realmente. E aí, abordando agora a outra parte, que é a via sistêmica, aí sim, que é uma das vias mais utilizadas em equinos, que é a insuflação retal, como nós falamos, né, pela rápida absorção. E temos a autohemoterapia. Daí temos a autohemoterapia menor, intermediária e maior. A menor é muito usada em equino também. Principalmente, gente, dá um resultado maravilhoso, tá? Experiência própria. Para animal com dermatomicoses, assim, de baia. Por exemplo, assim, cavalos de escolinha, que é muito comum. Às vezes, a mesma cabeçada, a mesma tela, vai passando de um animal para o outro na escolinha. Essa é a realidade das escolinhas. Assim. Não estou generalizando, mas a grande maioria é bem por aí. Aí você vê, os animais começam com áreas de alopecia bem onde ficou a cabeçada, aí você vê um animal, aí olha para a baia vizinha, tem outro animal assim, depois olha para outra baia, aí tem outro animal com áreas de alopecia e se coçando o tempo todo na porta da baia e ficando estressado. E com a experiência da autohemoterapia, o prurido, gente, diminui absurdamente. O animal vai ficando tranquilo, assim. Na primeira aplicação da autohemoterapia menor, ozonizada, você já vê uma diminuição no prurido muito legal. E aí depois, né, o animal parou de coçar, parou de lesionar aquela região, começa a crescer pelo, aí começa a ficar legal. Então você pensa, você faz um tratamento com o material que é próprio do animal. E aí essa autohemoterapia menor, ela o sangue ele é retirado de um vaso periférico, né, normalmente da jugular. E aí a seringa já está com ozônio, com gás,
a gente faz a mistura ali do sangue, dispersa aquele gás, porque já interagiu ali com o sangue. E aí eu gosto muito de aplicar no ponto atrás do codilho, assim, como se fosse o cotovelo no lado esquerdo do animal. Ou também você pode aplicar nos pontos de eleição intramuscular, na região da garuba, tábua do pescoço, na transição ali do semitendinoso membranoso. E você também pode fazer a administração, a aplicação desse sangue ozonizado nos pontos de acupuntura. É muito utilizado também. Tudo bem até aqui? A Patrícia estava perguntando que nos casos de cólica poderia usar ozônio, se pode usar ozônio e se sim, qual via? Pode, mas aí, Patrícia, fica muito amplo quando a gente fala cólica, porque a cólica no equino pode ser uma compactação gástrica, pode ser uma compactação na flexura pélvica, pode ser várias desordens. Mas, via de regra, por exemplo, você foi atender um animal, aí você fez a lavagem gástrica, retirou todo o conteúdo dali. Enquanto você está fazendo a fluidoterapia, você pode fazer essa fluidoterapia via parenteral, porque existem duas formas de a gente fazer fluidoterapia no equino, né? A gente pode fazer a enteral, que é via sonda nasogástrica, ou parenteral, que é via soro, com um catéter ali implantado na veia. E aí você pode fazer essa administração dessa forma, por soro ozonizado e insuflação retal, entendeu? E aí, é claro, quando você está ali tratando de uma compactação na flexura pélvica, por exemplo, você vai fazer o tratamento instituído para esse quadro, né? Porque a gente volta lá no início. A ozonoterapia, ela é um adjuvante, então você tem que instituir o tratamento correto. E também, gente, saber diagnosticar a cólica, tá? Porque existem quadros de cólica que é cirúrgico. E aí você fica ali na clínica tentando, e o animal vai ficando cada vez mais, entrando realmente em desequilíbrio muito grande, hidroeletrolítico, várias alterações vão acontecendo e você acha que você vai conseguir resolver com ozonoterapia. Tem casos que não. Então, quando você for atender um animal, tá, legal, vou instituir a ozonoterapia. Mas faça aquela nossa velha e boa anamnese, o exame clínico geral do animal, para você saber que tipo de afecção que você está tratando ali. Porque, às vezes, ao invés de você levar um benefício, você pode trazer malefícios. Então, não é esse o nosso objetivo. É importante isso que você falou, porque Sim. eu pensei assim, no uso da ozonoterapia, nesse caso, para controle de dor ou reduzir o estresse oxidativo, mas aí dependendo de como for, às vezes você atrasa a identificação, né, de um procedimento cirúrgico. Isso aí. Quando você faz a ozonoterapia por via de insuflação retal, você quer, um dos benefícios dela é a ação analgésica anti-inflamatória. Ok, você está fazendo isso, mas você já diagnosticou que tipo de cólica que é aquela? Porque às vezes você está ali com o animal, tem professores, né, que falam, não, se você está com o animal, você está atendendo essa cólica já tem 4 horas e não teve uma resolução, já encaminha para o hospital. Porque se o animal não está defecando, se essa compactação, que é um quadro bem assim, recorrente e muito comum de se achar na clínica médica equina, a de flexura pélvica principalmente, ela começa a ficar mais extensa no intestino grosso, você vê que aquilo lá está muito extenso, que você não vai conseguir dissolver tudo aquilo e fazer o animal defecar todo aquele conteúdo que ele tem, toda aquela massa. Então, você só vai prolongando. E a partir do momento que você vai prolongando, vai acontecendo um processo isquêmico. E aí vai acontecendo necrose da alça. Então, um processo que era mais tranquilo, que era mais rápido, o animal chega no hospital e tem que fazer uma enterectomia muito grande, entende? Então, se isso vai causar mais debilidade para ele lá na frente, na recuperação dele. Mas uma outra coisa que a gente pode falar também é na recuperação dele pós-cirúrgica. Se esse animal que você atendeu, ele realmente era cirúrgico, quando ele volta dessa cirurgia, você pode fazer ozonoterapia para ele se recuperar mais rápido, por via principalmente de insuflação retal. Então, o tempo de internação ele é até mais curto. É bem interessante. E quando você pensa
em doenças, é uma gama de variedade que você pode usar, o pessoal que está assistindo aqui a live. Então, quando eu penso em doenças articulares, osteoartrite, társika, por exemplo, né, que é o famoso esparavão no jarrete, eu posso fazer administração local, aplicação local do gás, porque aí eu faço um alívio local. Eu estou levando um aporte sanguíneo, eu estou fazendo ali um estímulo para uma neovascularização, e isso é muito importante. Se eu tenho ali a instalação de uma artrite séptica na articulação, eu posso fazer lavagem por agulhas com soro ozonizado. Isso é muito assim, incrível você ver o resultado, porque você faz essa lavagem através de agulhas com soro ozonizado, e aí você já vê a diminuição da efusão já no outro dia. E aí depois que você fez a lavagem com soro ozonizado, você vai e administra, aplica ali dentro daquela articulação o gás. E quando a gente fala de articulação, só lembrando que se você vai fazer um acesso intraarticular, só tomar os devidos cuidados, porque é uma região em que você precisa ir de forma menos contaminada, digamos assim, né? Então, quando a gente pensa em aparelho locomotor ou sistema locomotor, a gente tem as doenças de tecidos moles, que são as desmites e tendinites, ou tendinopatias, a gente tem as bursites, que é inflamação da bursa, principalmente inflamação da bursa do navicular, que é muito frequente. Aí você vem com a agulhinha na coroa do casco e você pode ir infundindo o gás, o ozônio ali. O resultado é incrível, o animal sente um alívio muito, muito interessante. E saber fazer o diagnóstico também. Se você é um clínico de equinos e trouxe a ozonoterapia como algo a mais para você, legal, porque você já sabe que tem que fazer o exame bem feito do aparelho locomotor. Agora, se você é um ozonoterapeuta em que vai avaliar um caso a convite de um outro veterinário que atendeu aquele caso, só saiba que aquele local que você está acessando é o local realmente onde é a dor primária do animal. Porque às vezes o veterinário fala, olha, ele sente dor no membro. Tá, mas olha o membro de um cavalo, olha o tamanho, olha o tanto de articulação, olha o tanto de ossinhos, olha o tanto de estrutura que tem ali. Então é interessante que se faça realmente com bloqueios anestésicos, saber onde é que o animal vai parar de claudicar, para você realmente ter um sucesso na terapia. E aí a gente também tem a famosa laminite, que ela pode ocorrer na clínica equina por vários motivos. Desde uma cólica por fermentação, desde um caminhar, às vezes, em chão que levou muito trauma para esse animal, na parede do casco. Aí a gente leva um aporte sanguíneo, porque ele precisa de mais vascularização, precisa de mais oxigenação. A gente pode fazer bem na infusão também, assim, na transição. Eu podia ter um casquinho aqui, né? Na transição da coroa do casco. Eu tenho, mas eu não sei onde que ele tá. Mas ele não tá por aqui, eu podia ter separado, esqueci, foi mal, gente. E aí eu posso fazer a infusão do ozônio intra-subcutâneo mesmo, em pontos, aí o volume vai variando. Se eu ver que o animal ele permite eu colocar 1, 2 ml de gás, eu vou colocando. Mas tem articulação e tem região que eu posso colocar até 20 ml de gás. Então isso aí varia muito. Existe um ponto muito legal também para doenças que acometem ele, principalmente a parte posterior do animal, garupa, musculatura, que são as famosas miosites, né? O mal da segunda-feira, que às vezes o animal fica lá estabulado, o proprietário é da cidade, aí chega no domingão, ele quer andar 20 km com o animal. Aí chega na segunda-feira, o animal tá travado. Tá lá urinando, a urina cor de Coca-Cola, já tá tendo uma perda aí, né, da musculatura. E aí, a gente faz uma aplicação que é bem legal. Na transição, tem uma fossa ali, num ponto que dá pra gente infundir 20 ml de gás. Isso faz um alívio muito grande ali na parte posterior. Na transição da coluna, na região lombar para sacral, tem uma depressão. Nessa depressão, a gente pode colocar ali a agulha e fazer essa aplicação de ozônio. Você lembra, Pia? A gente fez até isso na aula prática. Não sei se você lembra lá no curso. É naquele ponto. É bem legal. E aí você... Sempre, gente, via de regra, o legal é você associar uma via sistêmica com uma via tópica. Então, eu sempre faço a insuflação retal. Sempre. Em todos os casos. Salve os casos descompensados, né? Que aí eu tô falando de um animal com hipotireoidismo, síndrome de Cush, ou diabetes,
Então, assim, se não tiver controlado isso, aí não é tão interessante eu fazer. Porque eu vou estar estimulando, né? Vou estar causando um estresse oxidativo. Ele é controlado, mas não deixa de ser um estresse oxidativo. E aí, partindo... pode falar. É que eu ia falar, no casos de cólica também há um grande estresse, né? E é mesmo Estresse, é um estresse então, sistêmico, né? nos É um casos, estresse então, sistêmico. Estresse nesse caso sistêmico, seria. sistêmico, hemodinâmico, sim. Aí você pode fazer, como eu disse anteriormente, associação de vias. Então, você faz ali a administração de fluidoterapia, aí você vai avaliar se é um caso para você fazer isso, faz insuflação retal, aí você precisa de uma reversão de um quadro que é circulatório. Você pode fazer no animal a autohemoterapia maior, que é você coletar o sangue desse animal numa bolsa de transfusão de sangue, ozoniza esse sangue e retorna para o animal esse sangue. E aí é como se fosse assim, uma bomba estimulatória para o sistema imune. Certo. E O Jaque, tá dando um quais atraso. são os principais casos que você vê na clínica de equinos, os mais comuns, e desses, quais que seriam mais indicados a utilização do ozônio? Pri, para ser bem sincera, a utilização ela é bem ampla. Ela é bem ampla. Mas os casos assim que, na verdade, a gente vê um resultado muito, muito rápido, tudo que é muito visível chama atenção, né? Daí, quando a coisa é uma alteração hemodinâmica e você só vê realmente se teve uma melhora com resultados laboratoriais, você fala, será que foi o ozônio? Será que não foi o animal que se restabeleceu? Então, o que eu uso, assim, e que dá para ver um resultado muito rápido é em feridas. Feridas, principalmente feridas. E aí, quando a gente fala de ferida, a gente fala aí de via tópica, principalmente, que é a utilização do bag de ozônio. Aí você molha a ferida, né, para ter uma veiculação ali melhor do ozônio. Você faz associação. Pode fazer também perilesional. Quando associa, gente, sério, tá? Pulo do gato para vocês aí. Não sei se tem muita gente que está começando agora, mas para ferida, eu gosto muito de bag com perilesional, com a aplicação do gás perilesional. A retração é magnífica, é muito rápido. E quanto à questão de formação de tecido de granulação? De granulação. Uhum. Que é muito comum nos equinos. Estimula, não estimula? Se debrida? Como faz? Como você vai fazer? Se você for se você foi chamado no momento que aconteceu aquela ferida, né, seja ela infecciosa ou traumática, por corte na cerca, enfim, isso é muito comum de acontecer, você vai conseguir controlar essa granulação, porque você vai estar acompanhando aquele animal. Agora, quando você é chamado pelo proprietário, pelo peão, enfim, para poder já tratar de uma ferida que ela já está muito extensa, já tem aquele tecido de granulação muito exuberante, você vai ter que controlar aquele tecido de granulação exuberante. Porque a pele, a epitelização, ela não sobe morro. Ela só vai acontecer se tiver plano. Então, você tem que fazer uma diminuição aí desse tecido de granulação, seja ele por forma cirúrgica ou por alguns métodos que a gente consegue usar. E aí, quando você viu que você conseguiu frear um pouco esse tecido, é claro, né, gente? Aí você pode estar fazendo, sim, ozonoterapia. Porque quando você faz bagging, o ozônio ele tem efeito ali de germicida. Então, ele extermina mesmo bactéria, fungo, ele tem essa ação. Só que aí você tem que ver essa diferença nesse sentido. Entendeu, Pri? De ferida, assim. Quando começar, quando parar, quando que eu tô vendo que o tecido de granulação passou muito da borda da pele, isso aí você tem como controlar quando você tá lidando com aquela ferida. Mas é algo que você tem que se atentar, que pode acontecer realmente. Então, via de regra, assim, ó, você viu lá que a ferida, às vezes, você foi chamado e já tem tecido de granulação, faz um histopatológico de cara, gente, para você saber que tipo de ferida que é aquela. Aí tá, é uma ferida já que foi chamada, aí ninguém atendeu antes. Faz lá o histopatológico, vai ter o resultado em mãos, vai saber que tipo de ferida que é aquela. Se for uma ferida simples, que é só contaminada, porque isso acontece muito, né? Por isso que a ferida de equino ela é muito, assim, de difícil cicatrização,
porque o ambiente em que ele vive não favorece tanto. Então, assim, se for em membros, parte baixa, tem contato ali com a cama. A cama é um lugar onde ele dorme, mas é onde ele defeca, onde ele urina. Então, os fatores contaminantes são muito grandes para você realmente melhorar. E aí, sempre, sempre, sempre. Eu vejo muito colega, assim, fazendo o tratamento de feridas em membros e deixando aberto. Não dá. Você tem que fazer ali uma bandagem, você tem que enfaixar aquele membro, deixar o menos contaminado possível. E também avaliar. Eu ia chegar lá. E avaliar a utilização do óleo. Eu gosto muito do óleo de girassol ozonizado, mas você também tem que avaliar, porque existem fases de cicatrização da ferida. E nessas fases você vai colocar produtos diferentes. Então não é de cara, às vezes, que você já vai utilizar um óleo, se essa ferida estiver muito secretiva. Então eu gosto muito do óleo, mas existe um momento em que a ferida ela vai demonstrar que ela está precisando ali de uma gordurinha, assim, de ácido graxo, entendeu? Então eu vou e uso o óleo. Existem momentos para você usar, porque às vezes você também está usando óleo desde o início, você não fez ali ainda um processo secativo mesmo da ferida, e às vezes você vai aumentando o tempo de recuperação daquela ferida, daquele processo cicatricial. Então você precisa avaliar que fase que está para você instituir ali. Mas, via de regra, o óleo ozonizado, de girassol principalmente, ele tem uma ação sensacional, muito boa mesmo. A cicatrização é muito rápida. Entendi. E aí, quando você fala de casos, eu falei sobre feridas, a gente tem tempo? Tem, né? 4 minutos. Eu nem vou me assustar mais com o tempo aqui, porque tudo passa muito rápido. Mas existe caso também de tétano, por exemplo, que é bem legal quando você pega no início, antes de acontecer o trismo, antes de acontecer a paralisação da mandíbula, dá para fazer ozônio na articulação, na temporomandibular. E aí você faz suflação retal também. Então são casos que eu já vi, já acompanhei, já fiz, e de colegas também que relatam. Então tem muita coisa publicada também que vale a pena, viu, pessoal que está assistindo, de acompanhar e ler. E aí, casos diversos, Pri, como sinusite, que às vezes acontece em equinos, fazer a aplicação por via auricular de ozônio, através de uma sondinha. A gente tem hoje, né, o esteto, que você pode fazer a aplicação, mas não são todos os animais que permitem esse tipo de técnica. Eles se incomodam, porque às vezes a oliva aqui, ela aperta um pouquinho, e quando eu administro direto com a seringa, eles não reclamam muito não, assim, ficam até à vontade, ficam tranquilos. Então, acho que resumindo, o que a gente tinha para falar, assim, de forma muito rápida, é isso. Eu espero aí que as pessoas tenham tirado algumas dúvidas, elucidado algumas coisas, porque é amplo, gente. Quando a gente fala equino, alguma pergunta a gente pode usar também, antes que eu me esqueça, em neonato, viu? Quem gosta de neonato, potrinhos que nascem com má adaptação, com hipóxia, eu posso usar de forma intrarretal. Quando a gente fala em insuflação retal, parece que vai insuflar, né? O animal e não vai parar mais. Mas é uma insuflação controlada. Então, tá tranquilo. E aí, outra coisa, em caso de flebite, que às vezes pode acontecer por uso de medicamentos que tem um veículo muito irritativo, você pode fazer paralelo à jugular, você vai fazendo pontinhos subcutâneos de ozônio. Gente, o resultado é muito legal. Tem uma amiga minha, até inclusive, a Virgínia, ela apareceu aqui, mas eu não sei se ela tá aqui. Ela fez isso no animal e o resultado foi muito legal. Aí não dava para ver fluxo sanguíneo, a palpação assim estava bem firme, aí a gente começou a acompanhar e ela viu fluxo, aí eu também acompanhei esse caso quando eu estive lá, e é bem legal o resultado. Então, diga-se de passagem que vai usar medicamento animal por via endovenosa por muito tempo, implanta um catéter aí de ação central, que pode ficar bastante tempo. A gente tem que pensar nessas outras saídas, assim, né? Quanto mais a gente poupar o animal, melhor, pensando no bem-estar dele, sempre pensando no bem-estar dele.
Então, agora a Mapaim falou, né? Que bom ouvir você falar sobre horses, ansiosa pelas próximas. Agora, as próximas, ela que vai criar lá no Instagram dela e vai convidar a gente para participar. Porque Poxa, isso já é um tchau. já até se empolgou já com a live, ó. É, menina, é porque olha, Pri, deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho pra você. Eu não tinha Instagram até acho que 3 meses atrás. E eu fui participar de live com você também. E aí ela brinca muito com isso. Até que enfim, você virou uma pessoa das redes. Eu falei, nem tanto, Mari, mas a gente, devagar, a gente tá indo. E é importante isso, né? Difundir informação. É legal. Pessoal, eu quero agradecer bastante a presença de vocês, mais uma vez aqui nas nossas lives. Mais uma vez a doutora Jaqueline. Foi perfeita a live, tá? Peço para vocês compartilharem a live depois para chegar em mais pessoas. A gente já está em 1h e 1 minuto de live aqui, daqui a pouco cai, por isso que eu estou me permitindo, tá? Mas se vocês quiserem continuar fazendo mais alguma pergunta aí para a doutora Jaqueline, até que o Instagram nos expulse daqui. Nos corte, né? Enquanto ninguém fala, eu também quero agradecer, Pri. Eu gostei muito, assim, de participar dessas 2 lives. A nossa primeira foi sobre felinos. E foi muito bom, assim, sabe? Quero parabenizar você também, que você tem uma didática aí, um jogo de cintura muito bom para conduzir a live. E continue, porque é assim que as informações elas chegam mesmo. Mais facilitada do que essa forma que é impossível, não é verdade? Em casa, a pessoa assistindo de forma gratuita, é pouco tempo. 1 hora é pouco tempo. A gente acha que vai ser muito tempo, que não vai ter o que falar, e chega na hora, a gente, tipo, precisa durar mais tempo, porque não falou tudo. Porque vai ter um jogo, assim, você vai fazendo perguntas aí a gente vai, quando a gente vê, já falou um monte, aí só tá faltando 10 minutos e você já tem um monte ainda para falar e não vai ser possível falar. Mas para que não ficasse tão confuso, por isso que eu falei, gente, olha, tá bom, assim, tem muita coisa para falar, mas daqui a pouco vai começar a ficar confuso também. Porque a gente quer falar muito rápido, quer dar muita informação, né? Ai, mas vai ficar gravado assim, tá? E aí também, gente, pode estar mandando pergunta ou nos comentários da live que vai estar gravada e direto para a doutora Jaqueline também, no Instagram dela. Sim, a gente pode trocar protocolo. Uma coisa que eu lembrei da segunda-feira e que eu não fiz nessa, mas ainda dá tempo. Vamos fazer o nosso selfie. Ah, verdade, eu fiz sua e da... Ai, gente, e daquela outra veterinária que falou, Vitória, Vicky, que eu fiz de vocês e mandei. Vamos então, você vai fazer? Eu vou. Pronto. Ótimo. Nossa, eu com a cabeça cortada, mas tá bom, você também ficou. Então, Ju Zambelli entrou. A Ju era minha companheira de cavalo na época da graduação. Onde tinha cavalo, a gente estava junto, né, Ju? Atrás dos beiçudinhos. Uai, gente, acho que eu vou falar mais então, porque o Instagram tá permitindo. Posso só dar mais uma informação? A ozonioterapia na reprodução equina, gente, no uso da endometrite, tem um resultado espetacular. Muito legal mesmo. Porque o ozônio tem essa capacidade de remover o biofilme que é formado ali. Então, os índices de endometrite nas propriedades têm diminuído muito com o uso da ozonioterapia, que é uma afecção assim, muito comum de acontecer. O pessoal aí da reprodução pode concordar aí comigo. Não sei se a Virgínia já saiu. Pessoal, nós temos mais 4 lives pela frente, tá? Semana que vem, segunda-feira, mais uma live, na quarta, outra live. Vai até essa sessão de maio, né, gente? Porque tem live até final de julho, tá? A gente dá uma pausa assim que finalizar maio e volta com mais lives em ozonioterapia. Tá de bom? Segunda com quem? O Pri? No finalzinho. Então, no final. Hein, Pri, na segunda é com quem? É com o professor? Com o César? Isso, é dia 24, segunda-feira? Dia 24. Dia 24 com o professor César. Ah, legal. Não percam, gente, vocês vão gostar demais. Espetacular. Falar sobre bovinos. Ah, legal. Legal também. Então vamos assistir. Esses encontros aí já estão marcados na agenda, toda segunda e quarta. Então tá, gente. Beijo, boa noite para vocês. Obrigada. Beijo. Beijo, boa noite. É um prazer. Até mais, tchau. Tchau.
Obrigada.